Jesus veio nos devolver aquilo que tínhamos perdido. A gente perdeu muita coisa com o pecado de Adão e Eva. A gente perdeu muita coisa com o pecado original. Mas Jesus veio nos devolver. E eu posso até dizer, mais do que tínhamos ainda. Porque a palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus veio nos dar aquilo que tínhamos perdido e ainda nos deu muito mais. É sobre isso que nós vamos meditar. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero meditar com você hoje João capítulo 1, versículo de 29 a 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. É uma cena muito bonita, Jesus está sendo batizado e Jesus está recebendo o Espírito Santo. Jesus recebendo o Espírito Santo, o que isso significa? Veja, nós estamos falando de Jesus encarnado. Nós estamos falando de Jesus que assumiu a nossa carne. Aliás, a gente já sabe. Em vídeos passados, em meditações passadas, nós meditamos sobre isso. Jesus não precisava ser batizado, porque ele é santo. Mas quando ele se batizou, tinha uma intenção. Eu quero hoje meditar com você um texto de Cirilo de Alexandria, que diz assim: Ele não recebeu nada para si individualmente, pois ele mesmo era o doador do Espírito. Então veja, a palavra de Deus está dizendo que o Espírito desceu sobre ele. João dizendo, né? Eu vi o Espírito descer. Mas como assim se ele é o doador do Espírito? E assim aquele que não conhecia pecado, Jesus não conhecia pecado. Nós estamos aqui com Jesus com 30 anos de idade. Jesus não conhecia o pecado. Gente, olha isso. Eu fico pensando na minha vida com 30 anos, quantos pecados eu cometi até os 30 anos. Pensa aí você, até os 30 anos, quantos pecados você já cometeu? Jesus até os 30 anos, Jesus não cometeu pecado nesse fato aqui, ou seja, até o fim da sua vida, obviamente, mas eu estou dizendo, neste relato, aquele que não conhecia pecado, recebendo-o como homem, o Espírito Santo, conservou-o em nossa natureza e outra vez introduziu em nós a graça que havíamos perdido. Então Jesus recebe o Espírito Santo como homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele e o Espírito são um. Pai, Filho e Espírito Santo é uma unidade perfeita. Só que agora, por que ele está recebendo o Espírito Santo? Porque ele está recebendo o Espírito Santo como verdadeiro homem também. Esse é o diferencial. Para nos devolver aquilo que havíamos perdido. É por isso que creio que o bem-aventurado Batista acrescentou proveitosamente: Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, pois ele havia fugido de nós. O Espírito Santo havia fugido de nós por causa do pecado.
Mas aquele que não conhecia pecado tornou-se como um de nós para que o Espírito Santo se acostumasse a habitar em nós, não tendo ocasião de partir ou se retirar dele. Portanto, por ele mesmo, ele recebe o Espírito em nosso lugar e renova para nossa natureza o bem antigo. Gente, que meditação maravilhosa que dá vontade de ficar aqui com vocês horas e horas pregando. O Espírito se afastou de nós. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se afastou de nós por causa do pecado. E agora Jesus recebe o Espírito Santo como verdadeiro homem. Pois o Espírito Santo havia fugido de nós. O Espírito Santo não pode habitar no pecado para nos devolver. Ou seja, como um de nós para que o Espírito se acostumasse a habitar em nós novamente. Jesus nos devolveu aquilo que tínhamos perdido. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo de 9 a 11. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.